Olá, meus queridos alunos, que saudade de vocês, como é que estão aí os terceirões aí? Os alunos estão finalizando, que loucura, né? Essa quarentena, mas temos que seguir firme. Agora estude em casa, né? E agora tudo é em casa, então estudar em casa. Vamos finalizar esse processo esse ano, tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. Beleza, galera? Espero que vocês estejam bem. Saudade de vocês das primeiras aulas, 7h30 da manhã, vocês todos animados, querendo aula, aula. Eita, né? Aquela loucura de manhã. E também as aulas depois do almoço, hein? Uou! Que alegria, sem todo mundo acordado, sem sono. Era maravilhoso. Sejam bem-vindos à minha aula de história. Vamos finalizar aí a Primeira Guerra Mundial. A gente tinha começado lá na sala de aula, mas aí veio a quarentena. A gente não esperava que durasse tanto tempo, né? Mas agora a gente está se adaptando à tecnologia, os nossos professores daqui, vocês daí, e tudo vai dar certo aí nas nossas escolas, beleza? Então vamos falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918, mas é 19, né, 1919 que vem mesmo ali mais a tranquilidade com o Tratado de Versalhes, aí dá uma melhorada, mas a gente considera até a saída do Kaiser, então, 1918, a assinatura dele para o fim da guerra, beleza? Então a gente vai ver isso, mas antes eu quero dar uma relembrada aí, num período bem importante também, que faz parte que antecede, né, a Primeira Guerra, mas faz parte porque foi um boom de tecnologia, desenvolvimento político, social, econômico, tecnológico, que foi o Belle Époque, né? Então o Belle Époque aí vai do final do século XIX para o XX, 1880, né, até 1914, que vai se fortalecer, claro que vai parar aí. E eu disse para vocês em sala de aula que vocês devem ficar muito espertos com todos os textos que vocês tiverem lendo e falar do século XX. O século XX, todo mundo esperava grandes mudanças, né, esperavam grandes coisas acontecerem, e vai acontecer mesmo, né? Alguns reis, alguns monarcas, né, naquele período diziam: olha, eu posso morrer porque eu já vi de tudo, não há mais nada para ver nesse novo século. De tão impressionante que foi o Belle Époque. Então desenvolveu muita tecnologia, e claro, para o bem e para o mal, né? Aqui também vai ter já um processo da paz armada, todos fabricando armas, mas um comércio muito forte na Europa nesse período, né? Vai surgir todo um processo importante aí para mudanças que ocorreram aí para nós. Há coisas que nós estamos vivendo hoje, de tecnologia, de questões culturais, sociais, que foram escritos lá no início do século XX, né, na Belle Époque, né, então foi muito forte. Eu coloquei para vocês aí então, para relembrar, a Belle Époque, um conceito, a busca do moderno, envolve o belo, o espetacular, a ideia da estética, do movimento, da transformação e do progresso. Né? Então a estética, o progresso, desenvolvimento e progresso vai ser muito forte nesse período, né? Vai haver um crescimento muito grande nas cidades, né? Nesses estados, nesse período na Europa. E claro que vai se espalhar pelo mundo, né? O desenvolvimento e a crença, olha que interessante, como ainda é início, não é ainda uma ideia de poder que todo mundo conhece a ciência, mais ou menos até hoje, né? Nem todo mundo conhece a ciência é desenvolvida pelos cientistas, mas infelizmente a gente conhece muito pouco, né, do que é a ciência e a gente estuda muito pouco. Mas olha a ideia aqui, eu digo isso como população, né? A população, o povo, né, em si, no global. Mas a ideia aqui nesse início é a crença no poder da ciência para resolver os problemas da humanidade. Já começa uma crença muito forte aí na ideia de que a ciência poderia revolucionar, mudar o mundo, né? E mudou? Claro que mudou, né? Eu costumo dizer que hoje a gente questiona um monte de coisa, quero ver a gente conseguir perceber aonde alguns pontos da ciência que nos alienam, nos controlam, a gente nem percebe de tanto desenvolvimento que houve, mas ao mesmo tempo a ciência tem todo lado positivo, muito mais lado positivo, desenvolveu muita coisa para nós, a medicina desenvolveu muita coisa, que naquele período também, né, a penicilina e muitas vacinas vão acontecer também nesse período da Belle Époque. Então ela tem essa marca muito grande do Belle Époque, esse desenvolvimento, né, tem a imagem aqui bem bonitinha, uma pintura aí marcando essa ideia. E também a cultura cosmopolita, olha que interessante. Eu nasci em Osasco, amarrei, enterrei, minha mãe falava, né? Enterrei meu umbigo aqui, não saio daqui. Naquele período, não, as pessoas deixam suas pátrias. O que é cosmopolita, a cultura cosmopolita? O mundo é minha pátria. Os europeus começam a viajar pelos continentes
e a conhecer os continentes e aí desenvolver cultura, misturar cultura, né? Vai começar a surgir uma forte ideia de classe média, a mistura né, da classe alta com a classe baixa, estão no mesmo espaço. Então as coisas vão mudar muito, né, com essa cultura da estética, do movimento, da transformação e dessa cultura cosmopolita, onde agora o mundo é minha pátria, eu vou conhecer outros continentes, buscar mais culturas diferentes e fazer uma mistura aí. E claro, aí tudo a tecnologia vai desenvolver nesse processo também. Tudo bem? Então vem aí a ideia da Primeira Grande Guerra, que vai marcar então bem no final do Belle Époque, aquela ascensão da Belle Époque, aquela fama vai continuar todo o processo de desenvolvimento até hoje, né? A ciência, a tecnologia continua desenvolvendo, mas aquela ascensão, aquela fama, aquela coisa do início que foi a Belle Époque, em 1914 vai diminuir um pouco sobre esse processo por motivo da guerra, porque agora esses países estão poderosos, né, estão com ideias, né, de explorar e desenvolver mais, então vai surgir a guerra nesse processo muito complicado aí, com a Alemanha muito poderosa, a França nesse processo da cultura, da arte e também no poder aí erudito. E claro também a Itália já nesse apoio também, já desenvolvendo um Estado moderno, né, um Estado já unificado. A Rússia, com todo esse processo de ser tão grande, que era antigamente chamado de Eurásia, também nesse processo de um poder bélico muito grande, com algumas rinchas também com a Alemanha, e a Inglaterra, né, que a gente vai chamar então de Reino Unido, né, poderoso, desenvolvimento, segunda, terceira, já partindo para a terceira revolução industrial, né, então fortemente aí desenvolvendo muita coisa e muito comércio, né, vendendo para todo mundo. Então vamos lá. Coloquei algumas características importantes para vocês aí sobre essa ideia. Esse período então de 1914 até 1918, então vem aí a ideia do otimismo da Belle Époque versus a tensão da paz armada. O que é a paz armada? Esses caras estão produzindo muitas armas, né? A gente vai depois falar um pouco sobre isso, até teve a Guerra das Trincheiras, porque ela vai ser uma guerra muito diferente. Vamos lá, pega a pré-história, um bando de homem aqui, um bando de homem aqui, sai correndo, gritam e se atropelam. Vamos lá, chega na antiguidade, um bando de homem aqui, um bando de homem aqui com espada, agora não é mais pedaço de ossos, né? E aí vai desenvolvendo mais, um bando de homem aqui, um bando de homem aqui, opa, Napoleão toca uma corneta, né, flama ali uma bandeira. Agora vai primeiro os cavalos, depois as flechas, tudo mais organizado, estratégia de guerra, mas ainda todo mundo correndo. Mas com a ideia da pólvora, o desenvolvimento da Belle Époque aí, do aço, né, as coisas que foram surgindo com a Belle Époque, esses caras começam a produzir armas impressionantes, né, lança-chamas que pegava quase 100 metros de distância, né, e agora, em vez de um bando de homem aqui, um bando de homem aqui, com poucos tiros mata 50 ou acerta 100, então agora um bando de homem aqui, um bando de homem aqui, escava buracos e começa a ficar em trincheiras, né, porque era desesperador uma guerra que havia uma tecnologia muito grande já nesse período aí, já com essa base aí, com o otimismo da Belle Époque versus essa tensão, essa loucura que era esses países construindo, né, recriando armas aí fortemente nesse período. Bom, as ideias imperialistas, ou seja, todo mundo queria ter a sua ideia de imperialismo. Eu quero lembrar aqui que a ideia de imperialismo é baseada naquela ideia romana, né, do império, de muitos povos que queriam ter o império, só que naquele período o império era: eu vou dominar a terra, vou dominar e vai ser parte essa terra vai ser parte de mim, ou vou colonizar. Não, o imperialismo, ele é muito mais que isso. Agora eu levo minha cultura, eu levo minha indústria, né? Eles vão consumir os meus produtos além da minha indústria. Então é um domínio mais político, cultural. O imperialismo, ele tem uma ramificação assustadora de ideologias e de força, tanto que a gente não percebe, né? Quantos de nós aqui já fomos ao shopping, entramos lá em dezembro, 32, 35 graus no shopping, né, lá fora, e quando você entra no shopping, o ar-condicionado ligado e você vê nevando, vê rena, você vê uma cultura totalmente que não é sua e você não consegue nem perceber aquilo. O imperialismo tem uma força muito grande e nesse período já começam as características desses países querem obter mais poder ainda, também de território, mas também de levar suas indústrias e formar um império, um poder sobre esses povos, principalmente poder econômico. Ok? Com a paz armada, a corrida armamentista, aí começam a surgir as políticas de alianças econômicas, políticas, né? Começa a surgir aí nesse processo.
Em 1870, né, já nesse processo aí, vão surgir algumas guerras complicadas com a França e com a Alemanha. A Alemanha vai ter conflito com a França, com o Reino Unido e também com a Rússia, né? Então, com a França, vai acabar tomando a Alsácia-Lorena, que era uma região muito rica. Vocês acabaram tendo conflitos ali, que foi chamado conflito, então, da Guerra Franco-Prussiana, né? Tá, eu coloquei aqui para vocês a ideia da guerra e com a unificação alemã depois, né? Desculpa, em 1870 unifica a Alemanha, ela se torna muito forte, ela quer mais território e ela acaba tomando Alsácia-Lorena e aí já tem uma rivalidade. Com a Rússia queria construir uma passagem para chegar até Bagdá, um comércio, uma via até Bagdá. É claro que a Alemanha vai ter conflito com eles, vai querer bem na região de petróleo, bem na região de muita riqueza, então eles vão ter um conflito também aí com a Alemanha. Então a Rússia já tinha essa rivalidade, essa revanche aí com a Alemanha, por causa dessa construção dessa via, dessa rodovia, né, essa estrada. E claro, a Inglaterra, o caso da Inglaterra é o imperialismo, né, o domínio econômico. Vai ter um conflito, principalmente na área industrial. A Alemanha já era unificada, estava desenvolvendo uma indústria muito competitiva, havia uma alta produção, então era uma ameaça muito grande para o Reino Unido. Então o Reino Unido também vai se tornar aí um inimigo quietinho ali, todo mundo quietinho, com a paz armada, contra a Alemanha e a Alemanha contra eles, né? Esse domínio. Então surgem as políticas das alianças, que vai surgir os nomes políticos, então, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, que significa praticamente a mesma coisa. Entente e aliança são a mesma coisa. Entente é uma aliança política, né? Uma formação política, uma junção política. Então, eles estão muito ligados, mas para diferenciar, ficou Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Então, na Tríplice Aliança, ficou então a Alemanha, a Áustria-Húngara e a Itália. Eu quero falar um pouco sobre essa ideia aqui da Áustria-Húngara. Olha o que eu disse para vocês, que o século XX vai ser tudo diferente. As coisas mudam muito, mas havia um império ainda. O Império Turco-Otomano tinha acabado, já havia uma briga ali ainda do Império Turco-Otomano, que ainda era o resquício do Império Romano, e aí surge o Império Austro-Húngaro, vai dominar a região da Iugoslávia, Sérvia, Montenegro, né, a região da Bósnia, então vai dominar e que acabou unificando essa região para eles. Então é muito engraçado, né? A gente fala tanto do século XX, mas ainda havia um império forte, poderoso ainda nesse período, que era o Império Austro-Húngaro. Então que toda essa região que eu falei para vocês, então vai ficar aí aliançados. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália já com as suas bases ali também, com atritos com a França. Portugal, olha que interessante, ali quase próximo ali já vai ficar ao lado também da Tríplice Entente, né? Então já para dar uma diferenciada. Vem a Tríplice Entente, então, que seria a Inglaterra, o Reino Unido, né? A França e a Rússia, que já tinha esses conflitos que eu já dei uma prévia para vocês aí que antecedia a guerra. E todos eles com ideias do nacionalismo. A questão Balcãs, é isso que eu falei para vocês, o pan-germanismo e pan-eslavismo. O que é isso? O todo, o domínio, o controle, essa palavra pan, que vem do grego, tem esses significados. Então, o pan-germanismo, ou seja, o todo domínio, né? Todo o domínio territorial, político, econômico da Alemanha. E do outro lado, os eslavos, né? Ali preocupado, Bósnia, Eslovênia, essas regiões aí, que acabou então tendo esses conflitos aí que antecedeu, né, essas questões balcãs, que era o antigo Império Turco-Otomano, essas regiões que acabou então se lacerando, tendo atritos, separando, e aí depois vem o Império Austro-Húngaro, acaba fazendo as alianças, então vai ter essas separações. É muito conflito, eles estão muito próximos, né? É muita coisa para linkar. Eu acredito, eu passei o texto lá para depois para vocês lerem. É legal também vocês darem uma pesquisadinha para o trabalho que vai ter, que aí já te ajuda, caso não tenha entendido muita coisa aqui, de tanta coisa que eu falei aqui para vocês, correto? Então vamos lá, as causas, né? E aí as causas são a ideia nacionalista, imperialista, cada um agora quer ter o seu domínio na região da Europa, né? Uns no comércio, outros no território, e a Alemanha em todo esse processo dessa intriga aí. E aí a região da Bósnia, Sarajevo, na Bósnia, estava dominada aí pelo Império Austro-Húngaro, e aí o líder, né, o imperador, queria colocar uma ideia de paz, era o herdeiro do trono, olha, a gente unificou aqui a Bósnia, a região de Sarajevo, mas nós queremos paz, e resolveu passear para lá.
então ele foi para lá, e aí, nesse momento, ele acabou, então, caindo nas mãos do movimento chamado Movimento Mão Negra, né? Um jovem chamado Príncipe acabou conseguindo assassinar o Francisco Ferdinando, e os historiadores colocam, os jornalistas da época colocam que foi uma bala que matou mais de 20 milhões de pessoas, né? Então foi um conflito muito grande, né? Essa ideia que eles colocam como estopim. Então você vai encontrar muito vestibular como estopim da guerra. Todos eles estavam na paz armada, só um conflito com o outro. Olha, tô com rincha, né? Olha, tá vendendo mais que eu na industrialização. O outro, ó, tá tomando meu território. A França, olha, tomou meu território, eu quero de volta. Então tava esperando ali um estopim, né? Uma desculpa para a guerra. E aí, com a morte dele, acabou então tendo esse conflito. O Império Austro-Húngaro acabou caindo, matando em cima, e aí a Bósnia, essa região da Sérvia, acaba pegando apoio da Rússia, e aí a Rússia vai ser contra a Alemanha então vai arrumar parceria com a Itália, e aí enquanto isso, opa, Reino Unido já se liga então à Rússia, e a França vai aproveitar agora para trazer de volta, né, retornar aí o seu território Alsácia-Lorena, vai entrar na guerra, então surge a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, né? Então a ruptura do equilíbrio do fim da guerra, né? Vai ter a guerra de trincheiras, um bandeirante aqui, ideia da França, né? A França fortaleceu essa ideia aí, eles acabaram então fortalecendo ali e apertando cada vez mais a Alemanha, que a Alemanha teve que assumir boa parte desses conflitos aí, porque afinal ela que vai fazer essa defesa ao Império Austro-Húngaro e vai acabar unindo, mas vai estar à frente de todas essas lutas já pelas ideias que antecediam já essa guerra. Aquela é conhecida também como a Grande Guerra, no período ficou conhecida assim, mas depois teve a Segunda Guerra, acabou ficando depois conhecido como Primeira Grande Guerra, por motivo depois vai ter a Segunda Grande Guerra. Então vai ter essa guerra de trincheiras, a Alemanha vai perder muito, ela não vai conseguir, apesar de vencer muitas batalhas, não vai conseguir ter um domínio muito, mas aí a Rússia vai sair, que a gente vai falar na semana que vem um pouco sobre a Revolução Bolchevique, 1917. Então em 17 a Rússia ela sai, vai acabar virando União Soviética, precisava sair da guerra, eles matam o Czar, o Czar primeiro tira da guerra, que ele não tinha morrido ainda, tira da guerra para dar uma aliviada, mas depois acaba acontecendo a Revolução, que a gente vai falar semana que vem. E aí também entre os Estados Unidos. Os Estados Unidos, e é legal vocês pensarem para o vestibular, os Estados Unidos ele não estava na guerra diretamente, porque já vendia, né, já fazia ali uma parceria econômica, né, de venda de coisas para o Reino Unido, mas agora com a destruição do submarino aí, eu coloquei aqui, ó, com o ataque de submarino alemães a navios norte-americanos, não teve jeito, os Estados Unidos entra na guerra e aí acaba só aproveitando e aí para ampliar esse processo. Começa a cercar, eles não aguentam, o Império Austro-Húngaro então é desfeito, a Itália rapidamente acaba se afastando também da guerra, mas o Kaiser alemão ele insiste na guerra, ele continua no conflito, né, ele vai nesse conflito até 1918. Então o povo, né, os soldados começam a fazer protestos, cair em cima do Czar, não aguentam, tiram ele e aí então acabam assinando o final da guerra em 1918. Mas em 1919 que vem mesmo uma ideia mais de tranquilidade, de paz, aí que as consequências, que é o Tratado de Versalhes, né? Vai diminuir o exército, diminuir a economia, os Estados Unidos domina as minas, né, das regiões da matéria-prima, vai reconstruir muitos, então começa um processo que até entra aí também, que é bem legal, para vocês darem uma pesquisada, que são os 14 pontos do presidente Woodrow Wilson. Ele vai tentar, é engraçado que alguns chamam de fracasso, né, boa parte dos historiadores, jornalistas da época, mas ele acabou ganhando o prêmio Nobel de Paz aí, por causa desses pontos, né, tentativa de oferecer trabalho, né, fazer um tratado aos vencedores, cuidar dos países derrotados, né, foi um fracasso, não foi tão certo como ele queria, porque os Estados Unidos, todo mundo já sabia que queria ter um domínio imperialista, e vai ter, né, Segunda Guerra Mundial já se fortalece o imperialismo norte-americano, foi ineficaz, então, alguns pontos, os 14 pontos do Woodrow Wilson, organização ineficaz, tentaram fazer uma Liga das Nações, esse processo, houve um desgaste,
do ideal liberal democrático nesse período, começam a surgir os governos totalitaristas, que a gente vai falar na aula que vem também. Opa, e o revanchismo. O que é revanchismo? A vingança, né? Então tem uma vingança nacionalista de Itália e Alemanha, que nesse período entre guerras se fortalece e vai dar a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, os dois principais países, Itália e Alemanha. Então revanchismo, vocês vão encontrar no vestibular sempre como revanchismo. Lembrar que revanchismo é a mesma ideia de vingança, né? A ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial. Os Estados Unidos começam a se fortalecer aí nesse período. Todo mundo agora começa a enxergar os Estados Unidos. Morreram mais de 15 milhões de pessoas, mais de 25 milhões de soldados feridos, né? Muitos países foram destruídos, muitos países envolvidos, mais de 3 continentes envolvidos. Foi uma guerra violenta e também muito tecnológica, envolveu muitas armas nesse período. Navios que eram chamados de encouraçados, totalmente, né, cheio de canhões, foram muito bem. Já uma ideia de aviões nesse período também, alguns tanques de guerra, então muita tecnologia, armas de fogo e que disparava e matava muita gente ao mesmo tempo, os canhões que a Tríplice Entente demorou um pouco para ter, mas a Tríplice Aliança, né, a Alemanha desenvolveu mais rápido todo esse processo, apesar de ter perdido aí a guerra. Tá bom? Então é isso. A gente vai fortalecer. Eu estarei com vocês aí. É só tirar dúvidas. A gente faz uma live se for necessário. Qualquer coisa aí. Mas a gente vai tirando dúvidas aí na aula virtual que estamos fazendo pelo Teams. Beleza, galera? Muita coisa em pouco tempo, porque o vídeo não pode ser muito longo, senão não cabe lá na estrutura. Então vamos lá. Eu vou falar da atividade, mas essa atividade eu vou passar bonitinho para vocês na pasta lá do time, na pasta de tarefas, né? Ou na barra de tarefas ali da pasta, chamado então de tarefas do Teams. Vou colocar lá bonitinho para vocês. Mas o que eu quero? Um trabalho sobre a Primeira Grande Guerra e suas consequências pelo mundo, né? Principalmente esse período entre guerras. Eu quero que você entre a segunda, né, e ela, sabe, algumas consequências que a gente vai trabalhar ainda, o totalitarismo e a Revolução Russa, mas aconteceram mais coisas e é legal que isso seja um complemento para vocês dessa aula. Então eu quero um trabalho assim, sabe, sobre as consequências pelo mundo da Primeira Guerra Mundial. Quero conclusão, antes da bibliografia, coloca a bibliografia, conclusãozinha, vai ser tudo digitado, vai ser entregue virtualmente, não dá para quem fez no caderno, porque antes da quarentena eu tinha pedido, né, para 15 dias, e aí veio a quarentena, a gente teve que não deu tempo de receber, mas agora é tudo virtual, a gente precisa ser digitado, entregue bonitinho lá virtualmente para mim, com a conclusão. Professor, o que é a conclusão? É uma ideia de uma resenha, uma ideia de opinião, sabe? Como é que vocês viram a guerra, deram uma lida, como é que vocês compreenderam, né? Foi justa, foi injusta, né? A quantidade de pessoas que morreram pelo imperialismo, pelas ideias nacionalistas, né? A questão política, econômica da guerra. Então, é isso, os vencedores, os derrotados, como é que se reconstruíram. Então, você fica livre aí na sua conclusão. Lembrando que eu vou dar um peso maior aí para a conclusão, porque ali é uma ideia que você está colocando, uma resenha do que você leu, do que você está entendendo. Então eu vou dar um peso legal aí para conclusão, beleza? Logo, então eu vou postar lá na barra de tarefas e vocês podem dar uma olhada e lá também vai estar a data de entrega. Fiquem tranquilos que vai ter tempo, beleza? É isso, galera. Amo vocês, bons ventos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, galera!